apresentar aqui um pouco, né, uma pequena síntese de alguns pontos do relatório da Ericsson, o Ericsson Mobility Report, que fala um pouco sobre como que tá e como que ficou essa questão de telecomunicações nesse período de pandemia da Covid-19. Um relatório interessante, né, ele traz diversas informações dentro dele e eu separei algumas para a gente estar discutindo e analisando um pouco. Separei aqui um pouquinho com o mapa mental. Inicialmente aqui a gente vai trabalhar sobre a questão da comunicação. Dentro desse ponto de comunicação a gente sabe que houve a questão do isolamento e quando você se isola a nossa comunicação ela fica um pouco limitada e a gente sabe que essa comunicação ela é de suma importância para a gente, a questão de trabalho, família, amigos, tudo isso se torna muito importante. E com essa questão do isolamento, a comunicação ficou dificultosa e ela se deu principalmente por meio virtual, né? E ele traz, né, esse relatório traz para a gente que o grande afetado nesse processo todo virtual foi a questão do tráfego, né? Que o tráfego ele girava em torno de dois grandes centros, né? Que é o centro urbano, o centro das cidades, onde são localizadas a maior parte dos comércios, e nas áreas residenciais, né? Esse tráfego ele acabou migrando aqui do centro para as áreas residenciais, né? Esse tráfego do centro acabou se tornando um tráfego se extinguiu um pouco, reduziu bastante por conta dos trabalhos home office, né? Principalmente pela questão do isolamento, as aulas começaram a ficar online. Então esse tráfego de dados todo que fluía aqui no centro, ele acabou migrando para as áreas residenciais. E essa área residencial, com ela a gente acaba encontrando dois grandes limitadores, né? Acaba encontrando dois grandes limitadores, que é a questão da internet fixa, né? Nas áreas residenciais, ela ficou dividida entre dois grandes grupos. Se essa residência tinha a internet fixa ou não, né? As residências que tinham internet fixa, né, essas regiões que tem internet fixa aqui, ela foi facilmente suprida pelo Wi-Fi, a questão do acesso, o meu tráfego foi facilmente aqui, o Wi-Fi absorveu aqui tranquilo. Teve um pequeno aumento no uso das tecnologias móveis, né, no uso da internet móvel, mas foi baixo, não foi tão alto. O grande boom, o grande fator interessante vem quando nós começamos a falar nas áreas que não tem essa internet fixa, né? Quando não tem essa internet fixa, ele traz principalmente o uso do 5G, apesar de não estar implantado aqui no Brasil ainda, mas é uma realidade em grandes partes do mundo. E por ser um documento de uma análise mundial, ele traz isso como uma forma de comunicação, a mais atual que a gente tem, e é o ponto de discussão aqui principal. O 5G ele não tinha tanta assinatura, né? Ele, a partir do momento que essas áreas que não tinham internet fixa, elas se encontraram sem comunicação, começaram a aderir à internet fixa, à internet móvel, né? Começaram a aderir ao 5G. E essas assinaturas de início, o relatório traz que de início de pandemia, de isolamento, esse crescimento não foi tão grande, até porque as pessoas não estavam acostumadas a trabalhar em casa, não tinham toda essa cultura e ficavam com medo dessa questão de você vai ter um dinheiro para alimentação, só que
você precisa da comunicação. Aí sempre você vai preferir garantir sua alimentação e tudo mais do que o internet móvel. E a partir desse momento digamos, de estabilidade da pandemia, começou a assinar, começou a adesão dessa internet móvel do 5G. Teve o grande boom, grande aumento do número de assinantes, e dentro do relatório ele traz que espera-se que ainda milhões de pessoas façam acesso, aderam à internet 5G. Né? Outro ponto que o 5G permitiu, né, com essa questão da migração das áreas residenciais, do centro para residencial, foi que esse centro aqui, ele começou a reduzir a quantidade de pico, né, já que reduziu o meu tráfego, vai reduzir os horários de picos aqui, e acabou dividindo um pouco esses picos com o 5G. Esse horário de pico aqui acabou reduzindo com o 5G e ficou com uma questão da internet. A gente acaba muito reclamando a questão em horário de pico que a internet está ruim. Então, com isso, essa igualdade aí acabou melhorando o desempenho da internet, né? Com o 5G, ainda foi discutido e é discutido, o relatório traz muito a questão do FWA, né, que é o Fixed Wireless Access, né? Coloquei a sigla aqui para facilitar, né, que nada mais é do que um ponto de acesso fixo, né, só que ele utiliza não a internet de um provedor, né, a internet comum de casa, mas ele utiliza a conexão 5G, a tecnologia 5G. Ele, principalmente nas áreas onde é de difícil acesso, onde você vai e não consegue levar a fibra até lá, você levar a fibra até onde dá, e a partir daí o 5G vai fazer seu papel. Eles são colocados pontos de comunicação, né, a cada 3, 5 ports, e essa rede, né, do 5G, ela chega até as casas. Lá na casa tem um receptorzinho, tem anteninha, e ele acaba recebendo e distribuindo para toda a casa e funcionando como um Wi-Fi, só que utilizando a tecnologia 5G. Né? Com a questão do aumento das assinaturas, o relatório ainda traz que em algumas pesquisas feitas justamente para o relatório, traz o dado de que o uso por pessoas idosas de internet cresceu de maneira assim exorbitante. E ainda estima-se muito que a pesquisa traz que eles dizem que não vão parar de utilizar essa conexão, não vão parar de utilizar essa tecnologia, mesmo após a pandemia, né? Porque ele traz uma facilidade. Você vê um idoso que não tem suas mobilidades perfeitas, não pode sair de casa sozinho e tudo mais, facilita muito de ver netos, filhos, amigos, por meio das videochamadas, né? E o arquivo aqui, o relatório ainda traz um dado de que a quantidade de chamada por voz, né, o WoIP que ele chama, e o VoIP também, ele acaba aumentando muito justamente nessa questão, e as pessoas acabam tendendo e preferindo utilizar a rede 5G, né? Então, tudo isso aqui, o meu foco no 5G é porque o relatório trata principalmente disso, da tecnologia 5G, que vem ajudando muito, e ela acaba estimando que o 4G, ele, para ser implantado no mundo inteiro, após sua conclusão, ele traz o dado de que ele foi implantado em 6 anos. Né? E o 5G, ele estipula que essa tecnologia seja implantada perfeitamente em 4 anos. Ou seja, ele cresce muito mais rápido. Né? Ela cresce de uma forma exorbitante, potencializado por essa pandemia.
né, que a gente acabou tendo que correr e adaptar nosso dia a dia a essa realidade. E nessas assinaturas, muitos falam, né, que durante uma pesquisa foi feita ainda dentro do relatório, ele traz o dado de que muitas pessoas que fizeram essas assinaturas querem investir, né, querem aumentar sua capacidade de dados, temendo uma possível segunda onda, né, e por gostar. Ele traz dados que ele cita que os trabalhadores, as pessoas de colarinho branco, elas dizem que elas vão preferir trabalhar mais em casa a partir de agora, porque elas não conheciam essa realidade e viram que é uma coisa que é bem vantajosa para elas. Então eles pensam nesse investimento, temendo a segunda onda e visando a flexibilização no seu trabalho. No meio corporativo, essas assinaturas, elas também são realidade, né? Muitas vezes estipula-se que possa substituir até a rede fixa, né, do Wi-Fi. Essa rede de assinatura aqui, ele fala em uma rede dedicada às empresas, como já existe uma rede com 4G, é comum as empresas terem uma rede de backup ali, né? No caso, a rede de 4G hoje no Brasil é o backup, mas as empresas mundo afora aí já se fala e já é utilizado a rede 5G para essa questão do backup para quando a rede cair. Fala-se em utilizar o 5G como uma rede padrão, uma rede principal, né? E as empresas tendem a aceitar e a aderir a essa rede dedicada aqui, né? Ainda com 5G, os principais usos da internet, além do... Aí a gente fala não só do 5G, mas também fala da rede Wi-Fi, a rede de internet em geral, da comunicação. Ela traz que os principais usos são por questão do entretenimento, né? Seja serviço de streaming, serviço de voz, vídeo, mídia social. Todas essas redes são os grandes consumidores da internet. Além, claro, das videoconferências, aí nas videoconferências tem diversas coisas, reunião de família, você tem as aulas que estão online, as reuniões de empresa e por aí vai, né? Esse é um pouco do relatório, um pouco que ele fala. Tentei simplificar um pouco mais aqui com esse mapa mental. Confesso que não é o melhor que eu já fiz, mas espero que tenha dado para compreender um pouco mais sobre isso.